Bom dia! Vamos continuar as nossas aulas. Hoje, 2 de setembro, segundo dia do mês de setembro, quarto dia da semana, quarta-feira. Eu, professora Dávia, convido você, quarto ano, a pegar o seu material de geografia para darmos continuidade àquilo que temos aprendido de geografia. Agora nós estamos indo para um novo capítulo. E nesse capítulo nós vamos aprender um pouquinho sobre o tempo atmosférico, o clima nas paisagens do município. Então eu peço que você abra o seu livro na página 310 e 311 e acompanhe a leitura comigo. O clima e a vegetação nas paisagens do município. As características do clima e das formações vegetais naturais de um lugar estão muito interligadas. Vamos entender melhor a relação entre o clima e a vegetação nos estudos a seguir. Então, daqui para frente, nós vamos aprender um pouquinho sobre o clima e a vegetação nas paisagens do município. Alguma dessas paisagens que você está vendo aí no slide lembra a vegetação do local, do município em que moramos? Você encontra alguma dessas paisagens aqui no nosso município? Observe direitinho. Eu não estou falando para comprar, não, porque para comprar a gente encontra, não é? Mas eu quero saber se é vegetação própria do nosso município. E se o clima é próprio também do nosso município? Muito bem. Quais as características naturais se destacam nas fotografias? Bom, eu vou também fazer a pergunta de número B daí do nosso livro. Então, você está anotando, anote essa aí também. No município onde você mora, os elementos naturais têm características semelhantes às retratadas em alguma das fotos? Essa foi a minha primeira pergunta, né? Se você não a anotou, você pode anotar agora, anotando aí a pergunta B, tá bom? E aí vai a pergunta C. Como a chuva pode influenciar na vegetação das paisagens retratadas nas fotografias? Então, é mais ou menos a mesma fotografia que você tem no seu livro, eu tenho aí no slide, né? É quase parecida, tá? Mas tem aí o mesmo tipo de vegetação e o mesmo tipo de clima. Então, você pode usar o seu livro ou o slide para poder responder essas 3 perguntas. Tia, você fez mais de 3 perguntas. Não, eu fiz apenas 3. É porque a primeira pergunta que eu fiz é a pergunta da letra B, tá bom? É a mesma pergunta. Então, eu primeiro perguntei se onde nós moramos, no município onde nós moramos, tem esse tipo de paisagem e esse tipo de clima. E a letra B, ele já pergunta bem direto para você, tá certo? Ele pergunta assim, ó, no município onde você mora, os elementos naturais têm características semelhantes às retratadas em alguma das fotografias, tá bom? Então, eu não, são só apenas 3 perguntas. Essas perguntas devem ser respondidas no caderno, tá certo? Responda no caderno. Se você não vai copiar aí as perguntas porque tem no livro, tranquilo. Então, você vai ler novamente as perguntas no livro e responder apenas as perguntas, mas deixando aí as informações de
de que pergunta essas respostas se referem. De que assunto, de que matéria, tá certo? Olha aí como eu fiz aí para vocês. Coloquei o assunto, coloquei a disciplina, coloquei o módulo, o capítulo, as páginas. Então, é assim que a gente deve identificar. Nunca esperar que o outro adivinhe o que você quer dizer, tá bom? Não espere, e não é isso que eu também quero. Que você adivinhe o que eu estou tentando falar. Se você não entendeu, você deve perguntar: tia, não entendi. E a gente volta, conversa sobre o assunto novamente. Você só não pode ficar em silêncio, porque eu não vou adivinhar que você não entendeu. Então, quando a gente não entende, a gente pergunta, tá bom? E eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ótimo, se vocês estão entendendo, eu quero um joinha, a participação de vocês lá nas atividades. Manda um joinha para mim, poxa, eu preciso de um joinha, tá bom? É minha forma também de saber se eu estou sendo entendida na hora que estou dando a aula, tá certo? Vamos continuar aí falando sobre o clima, tá bom? E para continuar falando sobre o clima, nós vamos para a página 312. Na página 312 tem uma manchete e ela indica uma característica muito comum no tempo atmosférico. Então vamos ler essa característica? Semana deve acabar com uma nova mudança de tempo, mais frio e chuvoso em Piracicaba. Piracicaba está aí com letra maiúscula, então se trata de um município, tá bom? É um nome próprio, é um município de São Paulo. Muito bem. Então, ele diz que haverá aí mudanças, né? A temperatura do ar e a precipitação. O que é a precipitação, gente? A chuva, isso mesmo. Mudarão durante a semana, tornando o tempo frio e chuvoso. É isso que quer dizer aí a manchete. Certinho? Muito bom! Podemos notar algumas das principais características do tempo atmosférico ao perceber a temperatura do ar. Quando a gente nota aí a temperatura do ar, a gente começa a ver que o tempo está aí sofrendo mudanças, né? Se está mais frio ou quente, podemos também observar se há nuvens no céu e notar a quantidade de chuva e, e o comportamento também dos ventos. Nós usamos alguns íconezinhos, né, alguns desenhos para mostrar essas mudanças quando falamos sobre o tempo, tá bom? Então, aí nós temos céu ensolarado, céu com nuvens, céu com chuva, céu com muita chuva, céu com chuvas e trovoadas, né? Chuva e sol. Temos também os iconezinhos que informam aí se tá quente e se tá frio. Você reconhece todos eles? Então, a gente vai aí aprendendo um pouquinho também sobre eles quando a gente continuar aí vendo sobre o clima, tá bom? Sobre o clima. Falando ainda sobre o tempo, em um mesmo momento do dia, podemos ter condições bastante diferentes de tempo atmosférico. Observe, um dia que amanhece chuvoso e frio pode apresentar céu ensolarado e calor durante a tarde e esfriar novamente à noite. É um grande exemplo. Você já viveu isso aí? Eu já vivi, é comum, né?
Tem dia que a gente acorda, gente, que calor é esse? Daqui a pouco, meu Deus, eu tô tremendo de frio. Meu Deus, que calor, não é? Aqui em Brasília o tempo tem mudado assim bastante, né? Isso tudo se refere ao clima, que é o conjunto de características do tempo atmosférico. O clima é quem vai nos dar essa condição de entender o que está acontecendo, né? Então vamos lá para a página 113 e entender um pouquinho mais sobre o clima. Para definir o tipo de clima que atua em um lugar, é necessário registrar e analisar. Como eu disse, o clima é um conjunto de características do tempo atmosférico. Então, nós temos aí vento, temos também temperatura do ar, né? E nós temos a quantidade de chuva. Isso tudo ocorre com maior frequência em um determinado lugar, tá certo? Tem lugares que a gente vê que está com sol e pode esfriar, né? Tem lugares que a gente, como a gente falou, né? Tem lugares que podem amanhecer frios demais, quentes demais. Então a gente deve sim estar observando e também nos cuidando para que a gente não aí sofra nenhuma enfermidade, né? Imagina num tempo de calor e você com aquela roupa pesada, quente, vai ficar doente. Do mesmo jeito, um tempo bem frio e você sem agasalho vai ficar doente, né? Então a gente deve sim observar. Em nosso planeta ocorrem diversos tipos de clima, alguns mais quentes, outros mais frios, uns mais chuvosos e outros mais secos. E isso é o que ocorre com frequência em determinados lugares do nosso planeta. E não é diferente aqui no nosso município e não é diferente nos municípios do nosso Brasil. Então, em alguns municípios do nosso Brasil existem climas diferentes. E é isso que nós vamos observar agora. Olha aí, no município de Araucária, no Paraná, nós temos aí o clima que atua neste lugar é subtropical. Esse clima apresenta temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, com chuvas bem distribuídas durante o ano. Olha só, que paisagem, né? Essa paisagem aí a gente pode dizer que está um pouco frio aí nesse lugar, né? Olhando, né? Muito bem. Nós também temos o município de Itacaré, na Bahia. O clima lá é tropical úmido. Esse clima apresenta temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Diferente lá do município de Araucária, né? Bem diferente, olha só. Aí a gente pode até pensar em uma roupa mais leve, né? Não precisar de uma roupa para nos aquecer, porque aí a gente vê que tem sol e ai que saudade da praia, né? Verdade. E como a gente sabe que o clima vai mudar? Só olhando para o céu? Não, nós temos o que hoje, com muito mais facilidade, a previsão do tempo. Quem aí curte ver a previsão do tempo? Quem gosta de abrir o jornal e ler a previsão do tempo? Quero saber quem, né? Nem o livro andam abrindo, muito menos jornal, né? Mas olha aí, no jornal costuma ter, na televisão também costuma ter. Tem um site também que dá várias dicas
sobre a previsão do tempo, que é o clima-tempo, e é muito bacana. Então, se você está aí programando para quando sair da quarentena, fazer aquele churrasco lá no clube, procura ver aí se o dia que você programou não vai estar chovendo e se você vai poder fazer, né? Porque ainda não está podendo fazer essas festas todas, né? Nós ainda estamos aí tentando retomar aquilo que perdemos, aquela liberdade de festejar em qualquer momento, né? Devido à pandemia, a gente precisou deixar de fazer as festas. Mas o clima-tempo, ele te dá previsões do tempo até para o final de semana. Então, você pode verificar como vai ser o seu dia. Olha aí, eu botei a previsão de hoje para você. A previsão de hoje é um céu ensolarado, olha aí, sol na quarta-feira, sem previsão de chuva. Você vê lá que chuva está zeradinha. Olha aqui o campo da chuva, não tem chuva. A umidade do ar também e o vento. Então, a previsão do tempo, ela indica como estarão as condições atmosféricas para os próximos dias. Em geral, as previsões são feitas com base em imagens de satélites artificiais, das quais se obtém muitas informações. Dessas imagens, a gente pode saber sobre o vento, né? Como ele vai estar, se vai ter chuva, a temperatura, tudo nós vamos saber, tá certo? Essas previsões são divulgadas diariamente pelos meios de comunicação e orientam a população em diversos momentos do seu dia a dia. Então imagine, você se veste todo para enfrentar um frio, mal sai de casa, o sol racha. Tudo bem, vou mudar. O sol esquenta que você não se cabe dentro da roupa de tanto calor, né? Então, é interessante saber como vai estar o tempo, né? Você já desobedeceu a sua mãe quando ela fala assim, leva um casaco, e você não leva? Pois é, a mamãe, ela é um termômetro. Ela costuma ser um termômetro. É difícil a mamãe errar. Não, não é porque ela é mágica. Sabe por quê? Porque ela é vivida e ela sabe do que está falando. Ela já passou por isso e sabe que o tempo pode esfriar. Ela conhece as estações. Então, dê ouvido. Quando a sua mãe disser, leve um casaco, não fique com medo não, leve o casaco. E é para levar, não é para jogar em cima da mamãe não, viu? As pessoas, elas podem consultar a previsão do tempo para saber se vai chover ou fazer frio, por exemplo, através desses meios de comunicação, como o que eu te falei, que é eu falei para vocês, né, que é um site que fala sobre o tempo nas regiões do nosso país e no mundo, não é só do nosso país não, no mundo também, viu? Bem bacana, é o clima-tempo. Então, dá pra gente aí consultar a previsão do tempo, tá certo? Nós podemos perceber aí que no dia de hoje, quarta-feira, né, nós vamos ter sol. E olha lá, sem previsão de chuva, a umidade do ar 36%, o vento 24 quilômetros por hora, né? E nós podemos ver que não vai estar ventando muito, né? Vai estar ventinho bacana. Talvez se tivesse mais vento, a gente poderia ter aí a umidade do ar até melhorzinha, né? Mas não vai ter esse vento todo. Na previsão do tempo aí, você tá vendo que você pode verificar através dos menus
como que seria o vento cada dia ou a temperatura em cada dia, tá? Então, olha aí, mudei para o vento. Ontem o vento estava menos, né? Hoje o vento está mais forte e assim vai, ó. Olha que bacana, certo? Então, o vento aliás, a previsão do tempo vai nos mostrando todas essas coisas. E isso é bacana porque nos ajuda a nos prevenir para não termos nenhum imprevisto, né? Como eu disse, você se preparar para um dia frio e o dia vai se tornar quente demais, impossível de você continuar. Olha só, a previsão também ajuda, por exemplo, no campo. Isso é muito útil na hora de planejar os melhores dias para o trabalho com o plantio ou com a colheita. Então, não é só para que a gente saiba se vai chover ou não, mas também para podermos realizar as nossas atividades, seja elas na cidade ou no campo. Quero deixar vocês aqui com um forte abraço, desejar que vocês aí se dediquem um pouquinho mais ao estudo, respondendo as atividades que irei passar, as atividades do livro, tá bom? Mas também separe aí o seu tempo, faça uma previsão hoje bem bacana, com momentos também de descanso, lazer e principalmente alimentação. E quando eu falo em alimentação, eu não estou dizendo só comida, eu estou dizendo líquido, a água propriamente. Beba bastante água, tá bom? Até a próxima aula, um forte abraço para vocês.